Olá, bem-vindos a mais um programa Pela Sua Saúde, um programa dedicado ao Smart Aging. Como sabemos, o envelhecimento é um processo fisiológico, mas vamos aprender ao longo destes programas dicas práticas para termos uma longevidade mais feliz e mais saudável. Como convidadas hoje temos a doutora Maria do Céu Santos, ginecologista e obstetra, e a doutora Vânia Beliche, sexóloga. Hoje vamos falar sobre disfunções sexuais na mulher e a importância da sexualidade na autoestima. Doutora Maria do Céu, aproveito para bem-vinda ao nosso programa. Queria começar por lhe perguntar, da sua experiência enquanto médica, sabemos que a sexualidade afeta a forma como nos relacionamos uns com os outros. Nas mulheres, quais os principais tipos de disfunções sexuais? A nossa classificação de disfunções sexuais, mesmo eu sendo ginecologista, utilizamos a da Sociedade Americana de Psiquiatria. Em 2013 eles readaptaram a classificação, mas nós ainda, para a nossa facilidade em termos de ginecologia, costumamos utilizar disfunção do desejo, da excitação, do orgasmo e da dor. Há mulheres que só têm uma destas vertentes alteradas, há outras que têm o conjunto todo. Mas isto é variante conforme a idade. A idade, exatamente. E em relação à questão das disfunções, em que etapas da vida da mulher elas podem surgir? Sabemos que não há, elas podem ser em adolescentes, em mulheres mais adultas. Considera-se de facto uma disfunção sexual quando isso implica uma má qualidade de vida do casal ou da própria mulher. Não pode ser ocasional, deve ser permanente, ter pelo menos 6 meses de duração e depois temos de ver se essa disfunção ocorre, foi sempre assim, desde sempre, ou se, por exemplo, teve um bebê, teve um parto, ou teve um traumatismo qualquer, ou uma cirurgia, ou entrou em menopausa e foi desencadeante depois disso. Ou então, se toda a vida se foi secundária, se é ocasional, por exemplo, quando vão à casa dos sogros, algumas mulheres dizem que têm alterações, não é uma disfunção, é só porque se sentem desconfortáveis do sogro ou da sogra estarem no quarto ao lado. Por isso, tem de ser mais de 6 meses de duração e permanente. Sim, porque disfunção parece que implica que existe algum problema de base. Às vezes pode não haver um problema mantido, mas ao longo do tempo ir-se acumulando e perturbar a qualidade e o relacionamento do casal, não é? Precisamente, e só se considera disfunção quando isso interfere de facto na qualidade de vida da mulher e do casal, não é? Porque viver a dois é uma sociedade. Exatamente. E uma percentagem do que as pessoas têm não são disfunções, são problemas. E o principal disfunção é a disfunção de vida. É as pessoas estão cansadas, chegam a casa e não têm força nem para puxar o lençol. E levantam-se de madrugada. Ora, ninguém tem disponibilidade física e mental para fazer amor à meia-noite e se levanta às 6 da manhã. Portanto, aí lá está, aproveito para introduzir a doutora Vânia. Em relação à sua experiência enquanto sexóloga, portanto, existem vários fatores psicológicos que interferem diretamente, não significa que a mulher tenha um problema médico ou físico. Da sua experiência como sexóloga, quais os principais problemas que identifica em mulheres que a procuram na sua consulta? Normalmente, a questão da autoestima. Muitas mulheres chegam muito fragilizadas e para nós é muito importante para as questões do desejo e de vivermos uma sexualidade gratificante, estarmos bem connosco. E se isso é uma coisa que nos homens não se nota tanto, ainda que se note também, para as mulheres isso é devastador. Uma mulher que mude, por exemplo, aumente 2 ou 3 quilos, para algumas mulheres isso já é suficiente para elas não conseguirem estar à vontade com o seu corpo e logo inibirem toda a sua sexualidade. Depois, como disse a doutora Maria do Céu, e muito bem, a questão do stress hoje em dia é um grande problema, porque as mulheres, nós temos uma grande pressão social para sermos boas mães, boas profissionais, boas em tudo, e nós não conseguimos ter um papel bom em tudo. Então, qual é o perfil típico, assim, numa mulher, as características? Portanto, é mãe, as idades, qual é... Eu apanho um bocadinho de tudo. Apanho desde as mulheres novas e inseguras, às mulheres que foram mães há pouco tempo, que devido a todas as questões hormonais e da mudança do estilo de vida para a maternidade, que
que sofrem alterações, há as mulheres que já estão em relações de longa duração, há as mulheres que já estão a chegar à menopausa ou na menopausa, portanto, é muito variável, eu apanho um bocadinho de todas as situações. Pegando no tema da menopausa, se calhar é com mais frequência que as mulheres identificam algumas questões relacionadas com a sexualidade nesta fase de vida. A sexualidade na menopausa tem muito a ver com o estilo de vida sexual que a mulher tinha antes da menopausa. As mulheres que valorizavam mais a sexualidade continuam a valorizar na mesma. De facto, há alterações hormonais e desde que não façam terapêutico hormonal de compensação ou de substituição, vai-se repercutir na qualidade de vida, a baixa de estrogénios, a alteração da testosterona, tudo isso vai produzir a nível físico alguma insegurança nas mulheres, porque têm os afrontamentos, não é? Ficam muito mais transpiradas, acham que têm um odor muito mais desagradável, muitas vezes aumentam de peso, têm a secura vaginal. Já tenho referido que a vagina tem muitas rugas, muitas pregas, que é para quando os bebés nascem distenderem e poderem sair sem grandes rasgaduras. Com a idade, as rugas saem da vagina e vão para a cara. E por isso o objetivo aqui é fazer cosmética vulvar, como se faz facial, para tentar manter a elasticidade das paredes vaginais e não ver, de facto, aquela dor que muitas vezes é insuportável e muitas vezes produz mesmo fissuras com problemas depois, posteriormente, a urinar, porque dá dor. E pegando novamente nos tipos de disfunções, para que as mulheres tenham mais ou menos noção de que tipos de disfunções, portanto, falámos da disfunção do orgasmo. Por isso, eu acho que o mais fácil, se calhar, para explicar é começar na adolescência. Okay. Qual é o principal problema das adolescentes, ou quando vão à consulta, geralmente não é por problema sexual nessa idade, é mais porque querem um planeamento familiar adequado, uma pílula ou um aconselhamento. O principal problema, a libido geralmente está mantida nestas miúdas, exceto se lhe disseram que a primeira vez que sangram e que é horroroso. Se lhe disseram que cada vez que linhas ir à lua, fantástico, e tem o desejo aumentado. A excitação praticamente está sempre normal, mas têm dificuldade no orgasmo, porque têm dificuldade técnica. Todos nós somos ensinados a seduzir, mas ninguém é ensinado a fazer amor. O orgasmo é essencialmente clitoriano. Nós temos por cima do clitóris uma pelezinha que é o prepúcio, como os homens têm no pênis. Claro que uma adolescente não consegue tracionar o prepúcio do clitóris porque as terminações estão muito à superfície e por isso dão-lhe uma excitação muito grande e desagradável, mas há técnicas de tocar direto ou indiretamente no clitóris. E a principal causa de alteração do orgasmo é dificuldade técnica, porque a comunicação social tem explicado muita coisa, tem tido um papel extremamente importante na abertura e na aprendizagem da sexualidade, mas por vezes diz que em qualquer posição se chega ao orgasmo e não é verdade. Nós sabemos muitas vezes que com penetração vaginal, mas desde que não toque no clitóris, é extremamente difícil chegar ao orgasmo. Depois temos as mulheres em idade fértil, como estava aqui a referir, super mulher. Mãe, esposa, doméstica, profissional, temos de ser tudo. O que é que essas mulheres têm? Geralmente, a principal causa é a diminuição do desejo. Porquê? Porque estão cansadas, têm uma disfunção de vida, querem fazer tudo, não têm disponibilidade. Enquanto namoramos, o primeiro objetivo é estar com o parceiro e fazer amor. Aqui é o último. E eu costumo dividir... Temos que dispersar energias nas várias fases do dia e depois chega... Mas não podemos deixar para a última coisa. Por isso, deixe lá a roupa e a máquina de lavar a louça e tudo para o fim. Faça primeiro amor. Mas podemos dividir estes casais em 3 grupos. O primeiro grupo é AC e DC. Não é antes de Cristo e depois de Cristo. É antes do casamento e depois do casamento. Porque antes do casamento nós fazemos amor no carro, desde que não seja na via pública, não somos presos. E saímos da rotina. Depois do casamento já não cabemos dentro do automóvel. Depois,
Segundo volume, ACDC, antes das crianças, depois das crianças, porque choram, porque há sempre também a desculpa de pode aparecer ou alguma coisa. E o terceiro, eu te confesso, não sou de nenhum partido político, mas sou obstetra em Santa Maria e também na Luz, e o que é que acontece é que os nascimentos estão a aumentar. Por isso, antes do Costa e depois do Costa, porque as pessoas acham que a crise já acabou, já diminuiu e as crianças de facto estão a aumentar. Doutora Vânia, concorda com esta classificação? Concordo. Eu acho que todas as mulheres nos identificamos um bocadinho por amigas, familiares. E concordo especialmente com esta questão em relação aos jovens, porque efetivamente a educação sexual não ensina para o prazer nem para a gratificação. E esse é um problema. Nós ensinamos muito a sexualidade com as questões do medo, do risco da gravidez, do risco das infecções sexualmente transmissíveis. E quando falamos de prazer, não se fala. Tabu. É tabu. E depois verifico que muitas raparigas não têm conhecimento acerca da resposta sexual. Portanto, o clitóris ainda é uma estrutura do além, não é? O que é isso? A própria partilha entre mães e filhas ainda é tabu, porque abordar estes temas mais facilmente partilham com amigas que também têm algum desconhecimento. Até porque vamos ver uma coisa, nós com os nossos pais falamos, ou com as nossas mães, mãe, ajuda-me a marcar uma consulta para a ginecologista. Ou, por exemplo, não vou dizer à minha mãe, oh mãe, eu fiz sexo com o António e não consigo ter um orgasmo, o que é que tu achas? Até porque a mãe pode nem sequer saber o que é um orgasmo. O que é um orgasmo, também temos essa 10% questão. das mulheres não conseguem atingir o orgasmo, mais ou menos. Não é? Agora, o problema é que nós continuamos a dizer que as mulheres têm vagina e que os homens têm pênis e esquecemos da parte externa, que é uma parte para nós extremamente importante, que é onde está a estrutura externa do clitóris, que tem continuidade para dentro da vagina, mas não falamos às mulheres sobre clitóris. Por isso, às vezes, na sua consulta tem que explicar, porque há um desconhecimento da própria anatomia do corpo da mulher. Sim. E, portanto, o homem mais facilmente visualiza o seu corpo genital, enquanto que a mulher ainda existe aqui algum tabu em observar. Que as mulheres nunca viram. Acho. Mas eu penso que hoje em dia a comunicação social tem tido um papel muito importante. Mas é muito mais difícil de ser homem, porque o homem, quando está excitado, é visível. Claro. E por isso estão estressados, perdem a ereção, pois não sabem onde é que está o interruptor para ligar. Exatamente. E enquanto a mulher, como a vagina é um canal, muitas vezes o que é que acontece? O desejo só vem depois da excitação. Eu costumo dizer, muitas vezes, mesmo que não lhe apeteça, comece. Porque depois vai ser fantástico, só o custo é começar. E consideram que as experiências anteriores de outros relacionamentos ou até ao longo do casamento que possa haver uma desinvolução no próprio relacionamento do casal interfere no desejo e na libido da mulher? Sim, quando estamos apaixonados, nós temos a libido de facto aumentada, não é? Depois a paixão dura em média de 6 meses a 2 anos, se for correspondida. Se não for, o platónico pode durar toda a vida. Na fase ativa da paixão, a pessoa tem o desejo aumentado e a excitação. Não quer dizer que chegue facilmente ao orgasmo. Porque o que acontece? Quando nós estamos muito apaixonados, estamos muito preocupados em dar prazer ao outro em também. Agradar o companheiro. Em agradar. E por isso temos alguma dificuldade em focar nos nossos estímulos eróticos e sexuais. A mulher não foca na estimulação. Tem dificuldade de chegar ao orgasmo. Por isso, nós não podemos ir para a cama com o patrão, os colegas, os não sei o quê, levar o agregado todo que nos irrita durante o dia. De maneira nenhuma. Nós temos de ir para a cama, fazer amor, não é? Quando não é dormir, porque senão também dá insónias. E predispostos a investir no companheiro e no prazer próprio. Estimular e focar. O orgasmo feminino aprende-se a ter e muitas vezes, ao longo do tempo, melhora com a experiência a qualidade do orgasmo. Doutora Vânia, ainda voltando à questão aqui de outras disfunções, às vezes há bloqueios emocionais, não é? De experiências menos agradáveis, mesmo até na adolescência. Que abordagem tenta para desvendar o que às vezes pode estar por trás e mascarado e que a própria mulher não identifique? Como é que chega ao problema? Bem, esse é um bocadinho o papel do psicólogo, não é? Explorar um bocadinho toda a história do paciente e tentar perceber onde é que está o início ou a gênese dessa dificuldade. Nem sempre é fácil, porque muitas das vezes isso não é uma coisa muito consciente para a própria mulher ou para a pessoa.
Então tem que se tentar trabalhar para perceber exatamente a partir de que altura é que pode começar a haver a dificuldade ou o problema. E às vezes não é fácil. Porque uma pessoa que a procura na consulta já por si identifica que há um problema, não é? A questão é chegar lá. Às vezes, hoje em dia, ainda por cima com a internet, já levam até papéis a dizer eu tenho isto e isto, e às vezes não tem nada daquilo, não é? Ok. Porque há muito aquela coisa de problematizar ainda mais a coisa. E eu, acima de tudo, tento relaxar as pessoas, porque quando elas muitas vezes surgem, já vêm da ginecologia ou da urologia, se é um homem, se é uma mulher, e já vêm com, muitas das vezes, olha, isto está tudo bem consigo, não é uma questão física, isso é qualquer coisa psicológica. Então eu tento ajudar a pessoa a que ela consiga lidar com essa dificuldade. E depois pode ser, como disse muito bem, pode ter sido uma má experiência anterior, pode ser uma situação de conforto. Eu costumo muitas vezes dizer que fazer sexo é como ir a um restaurante. Se eu vou e se como, faço um pedido e a coisa é boa, eu volto e repito e recomendo. Se nunca foi agradável, é normal que a pessoa depois... Da importância da comunicação Exatamente. com o casal, porque às vezes as mulheres se escondem, não é? Não sei se têm isso da vossa experiência, escondem o problema, fingem o orgasmo, portanto não há um problema mecânico, como eu costumo dizer, ou físico, mas efetivamente há uma falta de comunicação entre o casal. Precisamente, porque o que eu penso muitas vezes é que o estímulo também não está errado. Diz sempre as mulheres adoram beijinhos no pescoço, na orelha, mas nem todas. Isso é importante eu não dizer eu detesto isto, eu detesto aquilo, senão bloqueio o parceiro. Mas eu posso dizer mais para a direita, mais para a esquerda, se eu tiver comichão daqui, me coçarem daqui, é irritante, porque eu tenho comichão daqui, não é? Eu tenho que dizer mais para a direita, mais para cima, mais para baixo, e orientar o parceiro. E também não ter um papel inédito. Uma coisa que eu acho engraçada, e que foi aqui referido, e que vejo é assim, há mulheres que aumentam de peso e que têm alteração, de facto, da imagem e têm alguma insegurança. Eu costumo dizer que ninguém está totalmente bem com o corpo que tem. Se tem a mama grande que é pequena, se tem o cabelo liso que é encaracolado, ou tem celulite, ou tem estrias, é tudo questão de eliminação, pôr a velinha no sítio exato e depois de começar a fazer amor, isso é secundário. Mas há mulheres muito bonitas e que têm, e geralmente, num estudo que eu vi há um tempo, muito mais a percentagem de divórcios, porque não se podem também tocar para não se estragarem. Enquanto algumas vão para o duche e vão tudo bem a dois, outras não. Só lavam o cabelo no cabeleireiro, só não sei o quê. Têm uma sexualidade também já diferente. Portanto, e a alguns busca da homens perfeição pela beleza também bloqueia... Pode ser um fator negativo na sexualidade. Tem de haver um meio termo. Por isso, a pessoa que vive muito para a imagem, isto é como a relação do casal fica complicada. Imaginando que tem um cheirinho a chouriço, por exemplo, e eu passo-lhe o cheirinho, mas depois não me toca. É o que nós muitas vezes fazemos aos homens, não é? Arranjamos, perfumamos, somos estimulantes sexualmente, mas depois não acontece nada. Ora, imagina o que é ter fome, comida no frigorífico e eu não lhe deixar abrir a porta, dar-lhe um ataque de nervos. É o que nós fazemos muitas vezes. Todos nós de manhã vimos os bem e os mal amados. Basta olhar até aqui, se for ali fora, e olhar para as pessoas, ver logo quem está bem e mal amado. Vê-se logo pelo olhar, porque a sexualidade energia. é uma componente fundamental no bem-estar e na felicidade das pessoas e, por vezes, é posta quase de lado, como terciária ou até... Mas há pessoas que são ligeiramente assexuadas, entre aspas. Se o casal está bem e se a sexualidade deles rara está bem para eles dois, não temos de os empurrar e de lhe dizer têm de fazer mais. Não. Cada um tem de ter um equilíbrio na sua sexualidade. Agora, se a pessoa vive em casal e um tem muito mais desejo do que o outro, tem de haver um meio termo, senão não dá. Então, doutora Vânia, ainda falando na questão da dor na relação sexual, normalmente há bloqueios, portanto, como já falámos anteriormente, de experiências anteriores. Que pequenas dicas ou aconselhamentos dá, por exemplo, numa adolescente que manifeste dor, o que é que aconselha na sua consulta?
Muitas das vezes os adolescentes não estão, para já, enquanto que nós adultos estamos mais à vontade, temos um sítio normalmente mais confortável para fazer sexo, as adolescentes muitas vezes não têm isso, não é? Todos nós nos lembramos das nossas primeiras vezes em que as coisas aconteciam sempre um bocadinho a medo. E às vezes esse medo causa inibição, causa contratura, causa desconforto, não é? Depois, muitas das vezes as coisas não há tantos preliminares. Se não há também preliminares, nem sempre a excitação do momento ajuda à resposta sexual e a uma própria lubrificação vaginal que é fundamental. E às vezes é importante que as raparigas mais novas também não pensem que o lubrificante é uma coisa só para as velhas. Não é verdade? E, por exemplo, no pós-parto, há também uma perda de líbido, não é? Com todas as funções que a mulher novamente assume. Que conselhos é que dão? Eu, na adolescente, ainda faço outra. Até faço no consultório quando vão e têm medo. Mando-as contrair com muita força os músculos do pavimento pélvico e mantê-los contraídos até não poderem mais. E depois já consigo fazer a introdução do espéculo e tudo. Ora, com a penetração é igual. Se fizerem uma contratura muito grande durante muito tempo, depois não conseguem contrair. Porque se eu aproximar o meu dedo do seu olho, fecha o olho, porque acha que lhe vai doer. É o que acontece com elas. Por isso, se tiverem contraído muito, depois não dá. E além disso, usar um lubrificante, ou então um bocadinho de saliva com a mão, põe saliva, que depois acaba por estimular. Nas mulheres pós-parto, a hormona do leite, a prolactina, bloqueia a ovulação, até se costuma dizer que as mulheres não engravidam quando amamentam, mas cuidado, é melhor não acreditar nisso. Pronto, mas diminui de facto a libido porque não há ovulação. A pílula também, e depois o bebê não se desliga à noite, é difícil, há às vezes uma certa depressão pós-parto, associado ao cansaço, à parte hormonal e a tudo, é difícil. O que eu costumo dizer é não guardar a parte de fazer amor para o fim, porque o marido bem amado faz tudo o que nós queremos. O que eu costumo dizer é, assim que eles chegam a casa, 2 quadradinhos de chocolate, que, para não ter fome, fazem amor e depois jantam tranquilamente. E poder mudar o ato sexual não significa que seja à noite, porque às vezes as pessoas estão tão cansadas de todo o esforço diário e adequar... E outra coisa que eu acho importante e que eu costumo muitas vezes dizer aos casais, nós não precisamos de fazer uma refeição completa. Aquela ideia de, tenho que ir para cima dele, ou de lado, ou de trás... Nós temos muitas formas de fazer sexo. Não tem que ser sempre penetrativo. Exatamente. Este é outro problema, porque as pessoas têm que se reinventar. Eu posso estimular o meu parceiro ou a minha parceira só através de uma massagem até ao orgasmo. Eu posso só passar por uma massagem pelo toque. Porque é que o sexo tem que ser sempre penetração? Não é? Às vezes não nos apetece. Às vezes pensamos assim, bem, se calhar se eu lhe desse aqui uns miminhos, ele ou ela ficavam satisfeitos e já era bom. E a própria presença do bebê no quarto, que às vezes é até bastante tardia, há pais que mantêm as crianças já com 1, 2 anos de idade, também perturba o relacionamento, não é? Não é nenhum qualquer casal que mantém a sua criança e consegue ter uma relação. Depois é pôr a Xuxa, depois o bebê salta para a cama dos pais, quer dizer, o que eu costumo dizer é aproveitar os amigos e os tios, todo o agregado familiar e social que ajude e fazer pelo menos ao sábado, que eu acho que é o ideal, deixar o bebê uma vez por mês em casa de alguém. Eu às vezes até digo aos casais, olhem, vocês não têm... Porquê é que não se experimentam tomar banho juntos, não é? Porquê é que tem que ser sempre mudar as rotinas, mudar, portanto, a sexualidade tem que envolver todos os elementos do casal e contribuir para o bem-estar da mulher e não haver tabus em conversarmos sobre estes temas. Precisamente. Agora, aquilo que viola hoje não quer dizer que viola amanhã. As pessoas não podem fazer também coisas que lhe violem a cabeça. Podem evoluir com o tempo para a sexualidade ser satisfatória, porque muitas mulheres referem às vezes alguns comportamentos sexuais que as agride. E isso não pode. Com o tempo podem mudar, podem tentar perceber e tudo bem, mas também não se podem violar a elas próprias. E falando um bocadinho de adereços sexuais, nós vamos lançar o apelo a um vídeo que se chama Boas Vibrações, é um filme
de 1800, é um filme atual, mas com uma história de 1880, em que falamos do orgasmo e da massagem pélvica, que foi utilizada no tratamento da estria em Inglaterra. Qual a vossa opinião em relação aos adereços sexuais? Nós temos atualmente aprovado pela FDA, da Federação Americana, que é o Eros, que é um aparelho de vácuo que se aplica no clitóris e que impede a atrofia e que aumenta a excitação. Por isso está indicado para mulheres que têm dificuldade na excitação e em chegar ao orgasmo, e está aprovado internacionalmente como dispositivo médico. Antigamente, na época da Rainha Vitória, as mulheres tinham de fingir que não tinham orgasmo para não serem consideradas histéricas. Hoje, infelizmente, fingem que têm para se despachar porque estão atrasadas para dormir. Então, aproveito essa deixa. Obrigada pela vossa presença e pela forma descontraída com que finalmente conseguimos abordar estes temas. Convido-vos a ver um pouco do filme que falámos, Boas Vibrações. Obrigada pela vossa presença, pela sua saúde. Cuide de si e seja feliz. Até para a semana. Obrigada. Good morning, Mrs. Parsons. Good morning, Doctor. Tell me, what do you know of hysteria? Nothing. In its most severe forms, it demands drastic measures. Good, steady pressure, that's the key. I'm keen for help. Thank you. Oh, come on! Not enough hands to do the work. I have been offered a position by London's leading specialist in women's medicine. Oh, gosh. Good God, man. What a grip. It is strictly a medical treatment that stimulates the nervous system. Oh, Who is she? She's his daughter. It's a very difficult case, that one. it must be difficult pleasuring half the women in the city. Pleasure has nothing to do with it, I can assure you. I suppose that depends on whether you're over the table or on it. Bye! Isn't she a Chinese firecracker? I must find some way to attend to these women properly. I believe the French have had quite a bit of luck using their tongues. Oh, no. My new generator. My God. Makes you all warm and tingly. Bugger. Now, who should we try it on? We are not going to take a dangerous electrical device and press it against a lady's most gentle areas. Are you hurt? No. Oh, right there. What do you call that little thing? Well, I was calling it the feather duster. But I think of something quick, so the girl knows what to ask for. There is a social revolution afoot! Women will no longer be denied our rightful place. This is my electrical assistant. Everything all right, Mrs. Castellari? What about the squealer? You have invented a machine that does harm to no one and makes anyone who comes into contact with it feel better. Do you think it'll catch on? I have no idea, but imagine if everyone had one.